Bom, gente, como eu falei para vocês anteriormente, né, vamos massificar nosso conhecimento respondendo questões, né? Essa primeira questão é bem interessante, né, do IF do Espírito Santo. O próprio Instituto foi responsável por fazer o concurso em questão para o cargo de assistente. Ele fala o seguinte: observe a planilha a seguir elaborada utilizando o aplicativo LibreOffice Calc, né? E ele vai dar uns valores, né? 3, 7, 5 e 2, e ele dá essa fórmula igual soma de A1 até B2. Ele pergunta qual é o resultado esperado da execução da função da célula B3. A partir disso, eu quero fazer um macete para vocês nunca errarem em questões de concurso quando se trata nessa questão de soma, de média, enfim, de qualquer função que utiliza linhas e colunas. Porque você percebe, né, que aqui ele está perguntando A e B, tá? O que eu preciso fazer, professor? Uma coisa bem simples. Se ele está falando de A1 até B2, você tem que fazer um cálculo base. Que cálculo base que seria isso? Você tem que calcular o seguinte: qual é a quantidade de colunas e qual é a quantidade de linhas. Como que eu determino a quantidade de colunas? Você vai fazer o cálculo simples. De A até B, você anda A e B. Então eu tenho 2 colunas. Se você anda de 1 até 2, você também andou 2, só que você andou 2 linhas. E aí você faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Então você vai somar, no caso aqui, 4 valores. Se fosse média, você faria a média de 4 valores. Se fosse o mínimo, você ia calcular o mínimo de 4 valores. Então fique atento. Então, nesse caso aqui, olha o gabarito, qual que vai dar. Se eu vou somar 4 valores, eu vou somar todos os valores que estão aqui inseridos. Então, 3 mais 7, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 2, 17, né? Gabarito A. Agora, imagine só, se ele coloca para você essa fórmula, igual soma A1, 2 pontos, B1, tá? E aí muita gente vai marcar praticamente que vai pegar todos os valores 3, 7 e 5, né? Então ficaria 15 o resultado, uma situação hipotética. Por que que eles vão imaginar? Porque eles vão imaginar o seguinte, ó. Daqui até aqui são 2 valores. Então eu vou andar 2 colunas. De 1 até 1 eu vou andar uma linha. Algumas pessoas somam valor de 3, né? Só que aí estaria errado, porque você multiplica para fazer o cálculo. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou pegar o valor de A1. Quem que é o valor de A1? 3. Quem que é o valor de B1? 7. 7 mais 3, 10. No caso, se fosse dessa forma, gabarito seria a letra T. Então, fiquem atentos, por favor, tá? É uma pergunta bem simples, mas se ele quisesse complicar, é só colocar um aqui, que daria uma dor de cabeça muito grande, tá? Então, sempre quando você pegar qualquer função que te peça, né? Que te faça tentar interpretar linhas e colunas, né? Você tem que fazer esse cálculo base aí, para saber quantas linhas andou e quantas colunas ele andou. Perfeito, gente? Então, gabarito é A, né? Próxima questão. Dessa vez foi da Prefeitura de Guarulhos, né? A Vunesp foi a banca realizadora. E vamos ver o que eles estão cobrando da gente, né? A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do LibreOffice Calc 4.3 em sua configuração padrão e em português. Então ele dá a planilha em questão. Vamos verificar o que ele está perguntando. Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula A5, após esta ser preenchida com a fórmula igual média a 1 ponto e vírgula B4. Primeira coisa, não há necessidade de quebrar a cabeça porque aqui está correto, né? Normalmente fala, mas pode anular. Não pode anular porque igual média o cara escreveu certinho. Lembrando, se tivesse sem acento, caberia anulação, tá? Você pode digitar tanto maiúsculo quanto minúsculo, perfeito? Agora, o que eu preciso saber? Que a fórmula está correta, o parênteses está correto, eu preciso saber qual que é o intervalo. O intervalo é sequencial? É até ou é e? Nesse caso, ele é e, porque é ponto e vírgula. Então, eu preciso achar o valor de A1 e eu preciso achar o valor de B4, tá? Valor de A1 é 1, valor de B4 é 1 também. Então,
eu vou fazer o quê? A média nada mais é do que você somar os valores e dividir pela quantidade de valores inseridos. Eu inseri um valor, eu inseri outro valor. Então, 1 mais 1 vai dar 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, tá aqui o gabarito. Tá? Tá aqui o gabarito. Muitas pessoas vão pegar e somar todos os valores, calcular pelos valores inseridos para depois encontrar o resultado. Olha a dor de cabeça que seria por causa de uma interpretação de texto, tá? Então, uma questão que você não pode errar, tá, galera? Beleza? Então, uma questão tranquila de ser feita, né? O gabarito é novamente a A. Perfeito? Vamos para a próxima, né? Dessa vez foi do IF do Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que ele está nos cobrando. O LibreOffice Calc é uma ferramenta gratuita que permite construir planilhas eletrônicas, elaborar cálculos matemáticos e estatísticos. Utiliza as funções pré-definidas e na qual possui essa fórmula, igual ao máximo D5 e D9. Bom, igual ao máximo está correto, né? Viu que está com acento, né? E aí, entre parênteses também está ok, e eu preciso sempre focar na parte do intervalo. O intervalo é fundamental para a tua vida. E aqui o intervalo é E ou é até? É E. Se é E, é individual. Eu tenho que fazer o cálculo, né? Verificar quem é o maior valor entre D5 e D9. Então vamos analisar as alternativas. Calcula a soma dos valores? Já para por aí, nem quero ver o resto. Por que você não quer ver o resto? Não perca tempo. Né? Porque você vai perder tempo com questões mais difíceis. Ele vai fazer o cálculo da soma? Jamais. Ele vai verificar quem é o maior número. Calcula a soma? Jamais também. Né? Calcula o máximo divisor comum, pelo amor de Deus, gente. A gente não faz esse cálculo de máximo divisor comum, não. Né? Nós vimos que as funções básicas de máximo vai verificar o maior valor. Pode cancelar isso aí. Calcula o valor máximo existente entre os valores contidos nas células D5 e D9. Tá aqui nosso gabarito. Tá aqui nosso gabarito. Mas vamos verificar, né, o que pede, né? Calcula a próxima. Calcula o valor máximo existente no intervalo compreendido entre. Entre é sequência. Então você elimina. Tá aqui, D. Tá uma questão que de certa forma tem bastante texto? Tem, mas é fácil, basta interpretar, tá? Não tenha preguiça, gente. Tente, grave e entre. Isso faz uma diferença muito grande na tua prova, tá bom? Vamos responder essa do INSS, né? Para o cargo de analista. O CESP foi responsável pelo concurso, né? No ano 2016, eles falam o seguinte: acerca dos aplicativos para edição de textos, né, e planilhas e do Windows 10, julguem o próximo item. Situação hipotética. Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos 5 últimos rendimentos de um pensionista. E para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme a planilha mostrada abaixo. Assertiva. Nessa situação, por meio da fórmula igual média, pessoal, por favor, igual média não. Se ele quer calcular média, é igual a média. Igual média. Se ele tivesse colocado também dessa forma, também estaria errado. Então, nem preciso verificar o resto, tá? Porque a média é igual média. Então, está errado o gabarito. Beleza, gente? Então, nós vimos que são questões que no Calc exige mais interpretação de texto, não análise profunda dos dados. Então, assim, são questões de certa forma fáceis, mas que exigem a sua interpretação. Se você entender as funções básicas, soma, média, mínimo, máximo, maior e menor, fica tudo fácil. Perfeito? Então agora nós vamos ver na prática as funções avançadas. E aí o que eu peço? Se você não entendeu essas funções básicas, volta, veja de novo, porque as funções avançadas, elas precisam que vocês tenham noções. E se você não tiver noção, como é que você vai para avançada? Beleza? Então, vamos começar a noção avançada agora. Perfeito? Bom, galera, agora nós vamos ver a parte de funções avançadas, né? Volto a repetir, se você não entendeu funções básicas, tenta entender e interpretar, porque senão você vai ficar muito confuso e vai acabar não entendendo nada, né? E vai só prejudicar o seu conhecimento, o seu estudo, beleza? Então, vamos lá. A primeira função avançada que nós iremos aprender e conhecer, né, é a função C. A função C, ela trabalha com a seguinte maneira, né? Ela vai fazer, né, uma comparação lógica,
né? E nessa comparação lógica vai apresentar um resultado se for verdadeiro, se não, se for falso também vai apresentar uma resposta. Então isso que seria o C. O C eu vou aplicar nessa tabela de notas. Por exemplo, qual que é a comparação lógica que nós iremos colocar? Nós vamos fazer o cálculo básico. Se a nota for maior, na verdade a média no caso, né? Se a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado, beleza? Como que eu coloco isso na fórmula, na função em questão, né? Então eu vou ter que digitar igual o nome da função que é C, abro parênteses, né? E eu vou colocar a média, né, que ela está aqui, eu vou selecionar com o mouse, e vou falar que ela tem que ser maior, colocar os conectores avançados, né, maior, igual, né? Porque se eu colocar maior, a nota só pode ser maior que 7. Se o cara tirar 7, ele está reprovado, e isso não é verídico quando a gente trata de notas, né? Então, maior igual a 7, e aí eu coloco ponto e vírgula, né? Esse ponto e vírgula vai fazer a separação da condição lógica. E agora eu coloco o verdadeiro. Então, se a nota for maior ou igual a 7, o que acontece? Ele não está aprovado? Tá. Então, eu vou colocar aprovado. Lembrando que, uma vez que você vai colocar texto, sempre tem que colocar entre aspas, tá, gente? Aspas duplas. Então, aprovado. Se eu colocasse, por exemplo, número, não haveria necessidade, né? Se eu quisesse colocar o seguinte, se for maior ou igual a 7, né? Eu vou colocar 0. Eu não haveria necessidade de colocar entre aspas duplas. Agora, como é texto, tem que colocar entre aspas duplas, tá? Então, se nota for maior ou igual a 7, né? Ele está aprovado. Agora, se não atender essa condição, o que vai acontecer? Eu tenho que colocar uma outra instrução. E a outra instrução vai falar que ele está reprovado. Como reprovado também é um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas, né? Coloquei, eu tenho que finalizar com parênteses. Lembrando que se eu não der o Enter, não vai funcionar. Só título de curiosidade, ele está com 4,75 de média. E cálculo básico, né? 4,75 é menor que 7. Então ele vai estar reprovado, né? Ah, eu vou ter que digitar todas essas funções? Não, você vai pegar a alça, né, de seleção, vai clicar e arrastar, né? E aí mostrou, o José também, né, esse aluno também está reprovado porque ele está com 5,93. Vou aumentar a nota dele aqui só para vocês verem que é automático a função. Vou colocar 8 aqui, né? Vou dar 8 e vou dar um Enter, né? A média dele foi para 7,6 e ele está aprovado. Essa pessoa que está com 4,75, vou dar um 10 para ele aqui. Vamos ver se ele consegue ser aprovado. Ele ainda continua reprovado porque a média dele foi 6,5. Vou colocar aqui, né, manualmente, que a média dele foi 7. E 7 está aprovado. Está aqui, ele está aprovado também. Vou colocar 6,9, tá? Ele está reprovado. Por quê? Porque 6,9 é menor que 7. Então, vimos como é que funciona, né, a função avançada C. Lembrando que dentro daqui da condição, né, eu poderia, no caso, criar a média, né? Então, eu poderia colocar o seguinte, a média aqui dentro, se fosse necessário, né? Então, dentro de uma função pode ter uma outra função. Beleza? Agora nós iremos para a próxima, que é a função conte valores. Qual que é a função dessa conte valores? Contabilizar quantas células possuem registros. E aí você pode perceber que tem uma outra função também avançada chamada conte número, né? Qual que é a diferença, gente? A diferença é o seguinte, que conte valores vai contar para a gente quantas células tem conteúdo, independente se for texto ou número. Agora, a conte num, já o próprio nome da função já influencia, né? Já fala que você só vai fazer a contagem se for números. Então, vou colocar aqui a função igual, conte, né? Ponto, valores, vou abrir aqui, parênteses, né? E vou colocar o seguinte, ó, vou colocar desde João... Deixa eu apagar aqui. Vou colocar desde João até reprovado, né? Então eu tenho 4 notas, a média já dá 5 elementos, o nome 6 e a situação 7. Então tem que dar 7 elementos, né? Lembrando que se eu não colocar, finalizar o parênteses e der o Enter, não vai aparecer. Então
vai aparecer para mim 7 valores. Por que apareceu 7 valores? Porque ele contabiliza tanto o nome, né, que são texto, quanto valores. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou utilizar a função, né, conte valores. Eu vou utilizar a função igual conte ponto. Lembrando que número tem acento. Se eu não colocar o acento, não dá certo. Conte num, né? Vou abrir e vou pegar a mesma seleção de João até reprovado. Vocês vão perceber que vai dar o valor de 5. Por que deu o valor de 5? Porque ele não contabiliza texto. Tá? Então, a diferença crucial de conte valores é que ele contabiliza tanto texto quanto número. Quando você trabalha com conte num, só vai contabilizar números, beleza? O próximo que nós iremos trabalhar, conte C, né? Então, você vai fazer a junção da contabilidade mais a função C. Então, como que eu coloco isso? Como que é cobrado em questão de concurso público? Então, você vai colocar igual conte.c e você vai abrir, né, o parênteses normal. E aí você vai colocar o intervalo. O que é o intervalo que eu quero? Quero contabilizar, por exemplo, as notas de João do primeiro até o segundo bimestre. Só que agora, né, eu vou colocar ponto e vírgula e eu vou falar, né, que critérios que eu quero, né? Que critérios que eu quero. E eu vou falar o seguinte, eu quero que seja maior, né, maior que 7, por exemplo. Como que eu vou contabilizar isso? Eu vou abrir aspas duplas e vou colocar maior, né, igual a 7. E vou fechar novamente, né, e vou finalizar. Então, o que acontece? Eu coloquei a extensão aqui do João, né, o limite de todas as notas do bimestre, e eu quero que apresente somente para mim, contabilize as notas que ele tirou mais que 7, maior ou igual a 7. Né? Eu vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, apareceu 2. Por que apareceu 2? Porque ele tirou 10, que é maior que 7, e ele tirou 8, que é maior que 7. Agora eu vou mudar aqui, vou colocar maior ou igual a 6, por exemplo, né? Vocês vão perceber que vai ficar 3. Por que ficou 3? Porque ele tirou 10, 6 e 8. Agora eu vou mudar, né? Eu vou mudar para o José, né? Então eu vou arrastar aqui, vou clicar aqui 2 vezes. Eu vou mudar aqui o intervalo, vou apagar. Vou selecionar o José. Vocês percebam que o José ele tirou todas as notas maiores que 6. Então tem que aparecer 4. E foi o que apareceu para mim. Então, o conte C ele vai contabilizar, só que ele vai utilizar a função de C. Né? Então, ele vai contabilizar colocando um argumento. Beleza? Aí a soma C, professor. Como que funciona a soma C? Da mesma forma. É a soma, né, uma função básica, mais uma função avançada que se transformou no soma C. Então, o que nós vamos fazer? Vamos digitar ela. Igual a soma C, né? Deixa eu aumentar aqui. Vou colocar igual a soma C, né? Igual a soma C. Opa, coloquei 2A, soma C. Vou colocar entre parênteses. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos somar as notas, né? Que foram iguais, na verdade, a 10. Então, minto. Vamos somar as notas que sejam diferentes de 10. Diferente de 10. Então, eu vou selecionar a nota da Maria que eu quero, né? E aí eu coloquei o intervalo, tenho que colocar ponto e vírgula. E eu vou colocar o seguinte, abro aspas e vou colocar o que eu quero. Eu quero que as notas sejam diferentes de 10, por exemplo. Certo? Então, antes de dar o Enter, vamos entender. Eu estou somando notas da Maria, nesse caso aqui, que sejam diferentes de 10. Então, a soma vai ter que dar 7, 7, 14, 14 mais 9, 23. E aí, vamos dar um Enter. Opa, desculpa. Tá aqui, 23. Tá? Então, maior e menor, 10, deu o valor que eu queria, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei valores diferentes. Agora eu vou colocar valores iguais. Então, eu vou somar todos os valores que for igual a 10. Vou dar um Enter.
Só deu 10. Por que só deu 10? Porque só tem ele. Agora eu vou somar valores que sejam igual a 7. Tem dois valores iguais, né? Dois valores iguais, deu 14. E aí, galera, nós aprendemos, né, as funções avançadas, né, que pode ser cobrado no teu concurso público. Se, conte valores, conte número, conte ponto C, soma C, tá? Em questões de concurso, normalmente eles colocam conte underline valores, errado. Conte underline número, errado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da La Concursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, um curso muito competitivo que eu tenho certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, professor, o restante dessa videoaula e muito mais, né? Você apenas R$ 39,90, R$ 39,90 você vai ter esse curso aí, que vai ser um divisor de águas, né, para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD, nós temos uma metodologia, o nosso site não joga somente as aulas para vocês, nós orientamos que os alunos estudam via o Personal Coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês. Pessoalmente, eu faço aqui o pedagógico da La Concurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo. Clique nesse link, venha estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.